convidá-los para ler comigo nesta noite em Efésios capítulo 5, versículo 14 em diante. Tenho uma palavra para ministrar ao seu coração, mas espero que quem ministre mesmo seja o Espírito Santo, que está aqui e que certamente conhece você, sabe a sede que você tem no seu coração, sabe o desejo que predomina no seu coração. E essa palavra que está aqui no livro de Efésios, que diz o seguinte: por isso é que se diz, desperta, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, e vivam como, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isto leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 18 diz, não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito. Tem uma expressão que diz enchei-vos do Espírito, atribuindo a nós a responsabilidade de ver o que está nos esvaziando e o que está nos enchendo nesses dias. E eu quero falar sobre isso. A palavra de Paulo para a igreja de Éfeso é para eles não mais se embriagarem com vinho, mas encher-se com o Espírito. Era uma atribuição dada à igreja naqueles dias. Eu estava escutando algo sobre a igreja de Éfeso. Paulo escreve esta carta quando ele está na prisão. E ele escreve para uma igreja que cresceu, uma igreja que estava na cidade de Éfeso, que era uma cidade muito importante, talvez como Novo Hamburgo, 300 e tantos mil habitantes. Uma cidade que era a capital da Ásia naqueles dias, uma cidade muito importante, não só para o mundo daqueles dias, mas muito importante para o plano, o projeto que Deus tinha, a maneira que Deus queria usar aquela igreja. E por isso Paulo, mesmo na prisão, escreve uma carta. Toda a carta de Éfeso é uma carta muito ungida, muito especial, muito inspirada. O Espírito Santo desceu sobre Paulo de uma forma muito forte quando escreveu esta carta. Se nós lermos a carta aos Efésios, desde o capítulo 1 até o capítulo 6, até finalizar, nós vamos ver que peso havia, que peso de glória, que peso de unção, que peso de poder havia nessa carta. E ainda hoje o Espírito Santo se move usando essas escrituras para ministrar o coração da igreja em cada geração. E essa declaração, enchei-vos do Espírito, aqui existe duas coisas, duas ordenanças. A primeira é não se embriagar com vinho. Por quê? Porque há dissolução e há devassidão. Essas duas expressões, tanto dissolução como devassidão, fala de controle. Diga comigo, controle. Fala de domínios, de sermos controlados. O vinho, o álcool, vamos estender, é algo que sempre teve controle na vida do ser humano. Controle na vontade, no hábito humano. Por isso é fácil de viciar o ser humano. É uma das coisas que vicia o ser humano. Mas não só vicia, mas é uma das coisas que faz o ser humano perder o controle. E é disso que Paulo está falando.
Certamente a cultura grega e a cultura da cidade de Éfeso era uma cultura que tinha o hábito de beber vinho e embriagar-se. Até era algo não só cultural, mas muitas vezes que vinham como parte da adoração de alguns povos aos seus deuses. E na cultura e na mitologia romana como grega, haviam deuses que eram deuses da bebida, como o deus Baco e assim outros, e que eram cultuados como deuses. Então beber era um ritual de adoração que os povos aprendiam aos seus deuses. Porque quando eles bebiam, eles perdiam o controle e os demônios assumiam o controle. Ainda hoje há religiões de determinadas crenças que têm a bebida como também um instrumento de abertura de portas para os demônios incorporar na vida das pessoas. E ali então os demônios usam aquelas pessoas para aqueles rituais dentro daquelas crenças. E aqui Paulo está falando à igreja, porque certamente a igreja estava ainda precisando ser liberta da influência de algumas coisas que estavam influenciando a igreja naqueles dias. O comportamento, os hábitos ainda tinham um poder de restrição, um poder de influenciar a sobriedade, influenciar a maneira da igreja pensar. Certos hábitos não é somente pelo cultivo deles, mas é pelo que eles impedem as pessoas de se renderem mais ao Senhor. E assim, até hábitos bons, se nós praticá-los demais, ocupa muito o nosso tempo com prazeres e com satisfações que nos impede. Por isso que uma das disciplinas para se buscar mais a Deus é o jejum. É fazer abstinência de alimento para poder se consagrar mais ao Senhor, orar e buscar a sua face. E todos nós, quando aprendemos a jejuar para buscar mais a Deus, nós percebemos que não somente os períodos que estamos em jejum, mas o resultado de um jejum nos deixa mais sensível, mais quebrantados. Ficamos mais abertos para que o Espírito Santo venha e se mova em nossas vidas, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento. Então, por isso que Paulo também trabalhava falando da glutonaria, do comer demais. Então ele está falando aqui para eles não mais, e diz aqui: não se embriague com vinho. Então não mais permitir que o vinho tivesse influência sobre eles, mas ele dá uma outra ordem. A primeira é para não fazer, e a segunda é para fazer. Então ele diz: enchei-vos do Espírito. A versão que eu tenho diz: mas se deixe encher do Espírito. Eu não gosto muito de fazer isso, já perdi esse hábito, mas hoje eu vou fazer. Fale para alguém ao seu lado: se permita encher-se do Espírito. Ele está querendo encher você. Ele está desejoso de te encher. É só você se permitir. E agora fale para você mesmo no seu coração. Fale para ti mesmo: a partir de hoje eu vou desejar mais do que tudo na minha vida cumprir a ordem de Deus, ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio. Quando você quer muito uma coisa, você consegue, é ou não é verdade? De uma forma ou de outra você deseja, você ora e as portas se abrem. Será que você vai alcançar esse desejo? Ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, é um imperativo, é uma necessidade. A igreja necessita ser cheia do Espírito Santo, amém? Ser cheio do Espírito Santo é um selo de qualidade. É um selo de qualidade. Os produtos, você vai no mercado, tem alguns que tem selo de qualidade. Tem uma marca e ali tem um selo, porque o fabricante, ele está garantindo
que o produto que foi divulgado é o produto que você vai encontrar na embalagem. E é isso que Deus quer nesses dias. Que a igreja tenha um selo de qualidade. Não podemos perder o selo de qualidade de Deus para as nossas vidas. Por isso o Espírito Santo quer voltar a marcar a igreja nesses dias com o selo de qualidade. Encher a igreja do Espírito Santo. A igreja de Cristo é uma igreja que representa Cristo. O Espírito Santo veio para dar a esta igreja um caráter cristão. Veio para dar a essa igreja um fundamento cristão. Um fundamento e um caráter em Cristo, semelhante ao de Cristo. Ela não veio só para dar dons, ela não veio só para dar poder. Aliás, Ele não veio só para dar dons e poder, mas Ele veio para nos dar o caráter de Cristo. Veio para nos dar o fundamento de Cristo. Assim como Cristo está firmado no Pai, o Espírito Santo veio nos firmar nele. Veio para nos dar também as características e as habilidades de Cristo, os dons de Cristo, para fazer as mesmas obras que Jesus fez. E Ele disse, para fazer maiores ainda. Então, eu pergunto nesta noite, se o selo de qualidade que o Espírito Santo veio trazer à igreja é uma vida controlada pelo Espírito. Quantos querem ter essa vida? Uma vida controlada pelo Espírito. Não é coisa pouca. Não é coisa baixa. Um homem que tem uma vida controlada pelo Espírito, ele é conhecido no céu, e ele é conhecido na terra, e ele é temido no inferno. Uma mulher que tem uma vida controlada pelo Espírito, ela é tudo isso que eu falei de um homem, e ela é muito mais. Agora as mulheres estão sempre querendo ser um pouco mais, não? Mas o Espírito Santo quer dar um selo de qualidade à sua igreja, para os jovens, para as crianças. E o selo de qualidade é uma vida controlada pelo Espírito, porque não há escapatório. Ou você será controlado pelo Espírito, ou outra coisa vai te controlar. Porque eu te digo esta noite, você não tem controle sobre você mesmo. Você vai entregar o controle a alguém, ou ao Espírito Santo, ou à carne, ou a qualquer hábito ou vício. Alguma coisa está disputando, está rivalizando com o Espírito neste momento na sua vida. Paulo disse, o Espírito luta contra a carne, e a carne contra... Por que a carne luta contra o Espírito? Porque ela não quer perder o seu posto. Ela não quer perder a sua influência na nossa vida. Ela não quer perder o lugar que ela alcançou em nossas vidas. Quantos têm a humildade de dizer, eu preciso ser liberto da carne? É só nós lermos a Bíblia e ela vai o Espírito Santo vai usar ela para nos ministrar e ver aonde ainda nós temos problemas com a carne, aonde nós não vivemos uma vida controlada pelo Espírito. A carne, ela só vai perder o controle na tua vida, segundo Romanos 8:13, quando o Espírito assumir o controle. Porque diz que as obras da carne são mortificadas pelos feitos do Espírito. Romanos 8:13. Só o Espírito Santo consegue quebrar o domínio da carne na vida e no coração, na mente de um homem, de uma mulher. Não tem outra maneira. Senão, qual razão que o Espírito Santo seria enviado para habitar, para morar dentro do cristão, dentro da igreja? Não a igreja instituição, a igreja pessoas. Diga, a igreja de Cristo são pessoas. Eu faço parte da igreja de Cristo. Aleluia. Se você fosse o dedinho mingo da mão esquerda da igreja de Cristo, você se alegraria? Aleluia. Seria cheio do Espírito Santo. E seria parte da mão que Deus iria usar. Então não importa a parte do corpo que nós somos. O que importa é que nós somos parte, aleluia, da igreja de Cristo. E Ele está nos usando. Se alguém está aqui esta noite e não é parte, você pode se tornar parte da igreja de Cristo se você foi chamado. Mas a minha pergunta é, o que disputa o controle da sua vida com Deus? O que está disputando nesse momento o controle da tua vida com o Senhor?
O que está rivalizando com o Espírito Santo? Muitas coisas rivalizam com o Espírito de Deus, pelo controle da nossa vontade, da nossa mente. Há uma batalha travada nesses dias pelo coração do cristão. Deus está querendo usar a sua igreja, mas antes dele usar a sua igreja, Ele quer possuir a sua igreja. Ele quer reinar sobre a sua igreja. Ele quer encher a sua igreja da sua plenitude, da sua presença. Pedro, Paulo, você acha que nós somos maiores que eles? Que Maria? Tanto a Maria, mãe de Jesus, quanto Maria Madalena, que João, que Pedro, que Tiago, que quando Jesus estava para subir aos céus, Ele olhou para todos eles e disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que você precisa nesses dias? Ser revestido de poder. Mas qual poder? Quantos de nós já experimentamos muitos tipos de poder? O poder da carne, o poder da ira, o poder da sedução, o poder do dinheiro, o poder do fracasso, o poder da derrota, o poder de tantas coisas. Já fomos dominados. Quantos aqui já foram dominados pelo poder do álcool? Ou de outros vícios, de drogas? Aleluia, muito mais o Senhor quer reinar sobre você. O Espírito Santo quer governar em cada área da sua vida. Aonde você foi fraco, você vai ser a pessoa mais forte para fortalecer a outros, porque só você sabe o que é ser escravo nestas áreas da sua vida. Nestas áreas Deus vai exibir a glória dele na tua vida, para outros ver o que é um homem controlado pelo Espírito Santo, o que é uma mulher controlada pelo Espírito Santo. Aleluia. A igreja de Éfeso estava numa cidade importante, a capital da Ásia naqueles dias. Por isso o Senhor queria usar essa igreja com grande poder, porque Ele queria acender uma lâmpada para que todos vissem naquela cidade a sua igreja, o seu poder, ouvisse o Evangelho, recebesse salvação, recebesse cura, recebesse libertação. O que nos tira a sobriedade nesses dias? O que nos tira do sério? Vá pensando aí. Às vezes você vem no culto, recebe, ou às vezes você tem um momento no seu quarto, ora, recebe uma palavra de Deus, sai. O que te tira do sério? O que te tira do Espírito? Procure começar a orar e buscar a Deus para a libertação destas coisas. São dias que o Espírito Santo quer fazer obras extraordinárias, tremendas, profundas, gloriosas. O que Ele começará em você, Ele vai alcançar outros através de você. Não seja egoísta. O que Deus está fazendo na sua vida não é só para você. Outros vão ser abençoados. Outros vão ser tocados. Outros vão ser alcançados por Deus. Você é o primeiro, mas não é o último. Tem uma fila, aleluia, tem uma fila. Quando uma pessoa vive no pecado, tem uma fila atrás dela. Ela influencia outras, é ou não é? Quando ela vive, uma pessoa irada, tem uma fila atrás dela. Quantas pessoas ela passa, ela fere, ela machuca. Aleluia, mas Deus te chamou e você é o primeiro da fila. Atrás de você há vários que vão vir. Entenda isso. Isso é obra de Deus, não é sua. Você não começou uma obra em você, mas a Bíblia diz: Ele começou uma boa obra, Ele é fiel, Ele é fiel, vai completá-la, vai completá-la. Aleluia. Assume uma posição de fé esta noite. Assume comigo essa posição de fé. Diz: vai sim, Ele vai completar essa obra na tua vida. Aleluia. Os crentes andam muito incrédulos. Andam muito incrédulos. Andam crendo em muito poucas coisas. Eles quase não andam lendo a Bíblia. É ou não é verdade? Quantos capítulos você lê por dia da Bíblia? Eles quase não estão orando.
Quantos minutos você ora por dia? Não é para orar contando os minutos, é para orar e se perder. É para orar e dizer: Senhor, eu vou te buscar. Eu preciso te buscar. Ah, pastor, mas eu tenho que trabalhar. Você vai ver como Ele vai abençoar mais o teu trabalho. Separe mais tempo para você orar. Não arranje desculpas, arranje oportunidade. Pare de ser um crente incrédulo. Não creia nas tuas fraquezas. Não creia nos teus fracassos. Creia no sucesso de Deus para a tua vida. Porque o cristão, ele é mais do que vencedor. Vou dizer de novo, ele é mais do que vencedor. Se você foi chamado para andar com Cristo, você é mais do que vencedor. Aleluia! O Espírito Santo não veio para te deixar fracassado. Não veio para te deixar fraco, Ele veio para te libertar. Ele não veio para te deixar enfermo, Ele veio para te curar. Eu já vi muitos homens motoristas que são motoristas, muitos homens que são motoristas. De mulher eu não lembro de ter ouvido, mulheres que são motoristas, mas de homens eu já ouvi muito. Parece que eu ouvi de uma mulher, mas não lembro quem é. Então, eles dizem o seguinte, não todos, mas muitos homens que eu vi, eles dizem: eu não gosto de andar de carona, só gosto de andar dirigindo. E hoje me veio isso como uma ilustração para me ilustrar algo aqui. Não sei se já conheceu algum homem assim. Ele diz: eu não gosto de andar de carona, principalmente quando é a esposa que vai dirigir. Diz: não, mulher, deixa que eu dirijo. Mas às vezes, mesmo outro, eles dizem: não gosto de andar de carona, eu assumo o volante, pode deixar que eu dirijo. E eu fiquei refletindo, e o Espírito Santo começou a refletir comigo. Então não brigue comigo, foi o que ele falou comigo. Então eu vou ministrar aqui, vou usar como ilustração. E sabe o que está por trás disto? É uma confiança em si mesmo, uma confiança excessiva em si mesmo. Eles aprenderam a desenvolver uma confiança por longos anos nas suas habilidades, na sua segurança em dirigir. Eles têm tanto essa confiança em si mesmo que eles não conseguem ter em outros. Dificilmente eles têm em outros. Precisa ser muito bom e ele já conhecer esse camarada no volante para ele sentar do lado e ele relaxar. Porque ele aprendeu a ter segurança. Ele aprendeu a ter controle. Isso é muito bom, não é verdade? Mas o que está por trás disso também? Insegurança. Toda insegurança gera controle. Mas Deus não é inseguro, mas Ele quer controle. Amém? Então, se nós muitas vezes procuramos ter controle sobre algumas coisas, nós temos dificuldade de entregar o controle a Ele. Nós temos dificuldade de nos encher do Espírito, porque temos medo de perder o controle. Aleluia. Se você começar a orar e pedir para o Senhor te encher, você vai ver que você vai ter que entregar o controle a Ele. Porque às vezes Ele vai vir e Ele vai mudar você por dentro. E Ele não vai ficar contente em mudar você só por dentro, Ele vai mudar você por fora também. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Aleluia, estou entregando a minha. Quantos querem entregar a sua nesses dias? Aleluia. O Espírito Santo vai assumir o controle. Se você entregar. Se você não entregar, Ele não assume, não. Ele vai ficar no carona. Mas Ele não vai assumir responsabilidades por coisas que você não quer entregar o controle a Ele. Quantas coisas Ele não assumiu a responsabilidade, porque você não entregou o controle a Ele. Por causa de algumas coisas como o vinho, que se der nós vamos falar, que nos tira a sobriedade. Não é só o vinho. Naqueles dias para a igreja de Éfeso era o vinho. Mas nos dias de hoje, o que nos tira a sobriedade? O que nos tira o controle? O que está disputando o controle do nosso coração e da nossa mente e da nossa vontade com o Senhor? Não é só o vinho, muitas outras coisas. Muitas coisas têm o poder de nos esvaziar de Deus. Muitas coisas que nós estamos permitindo que tenha acesso à nossa vida
estão nos esvaziando de Deus e nós nem permitimos. Algumas músicas que você ouve estão te esvaziando de Deus. Algumas conversas que você ouve estão te esvaziando de Deus. Algumas conversas que você fala estão te esvaziando de Deus. Você não percebe. Algumas coisas que você se ocupa em fazer te esvaziam de Deus. Porque ocupam lugares no teu coração. Talvez nem tudo está errado, mas você não está preparado para lidar com algumas coisas. Quando você lida, você não está devidamente cheio, não está devidamente ungido, não está devidamente capacitado. Há muitas coisas que o diabo tem usado, há muitas coisas que a carne usa, porque ela quer recuperar o controle novamente. Há pensamentos que assediam a sua mente, que você não vê como mal. Não são tão pecaminosos assim, mas são pensamentos que estão te esvaziando de Deus. Eles vêm suavemente, e quando vê, você já não está bem. Mas da mesma forma o Espírito Santo está usando algumas coisas para te encher dele. Ele está usando alguns louvores, aleluia. Eu percebo quando ele começa a usar um louvor para me encher, eu fico ouvindo dias e dias aquele louvor, aleluia. Às vezes quando ele usa textos ou escrituras específicas para me encher. Às vezes escritura que eu conheço muito bem, mas quando eu vejo, eu estou lendo daqui a pouco, quando eu passo por aquela escritura. Ou às vezes eu estou orando e ele traz aquela escritura no meu espírito, no meu coração. Aquilo me enche de tal maneira. Eu recebo um entendimento, uma revelação mais profunda do que eu tinha. E aí, enquanto ele quer usar aquela escritura, eu medito nela dias seguidos. E cada vez eu vou aprendendo mais e vou me enchendo mais. Às vezes ele usa pessoas para me encher do Espírito. Eu tive momentos assim, tão agradáveis com algumas pessoas. Deus queria usar elas para me tocar, para me encher. Ou orando, ou apenas conversando, alguns assuntos. Tem assuntos e tem pessoas que você conversa assuntos que o Espírito Santo vem conversar junto, e ele vem ouvir, e ele vem se alegrar. Eu já tive um momento de estar conversando na rua. De repente encontra um irmão, encontra um pastor, um amigo, começa a conversar, de repente a gente está sentindo Deus presente. E Ele nos enche. Ele nos enche. Comece a orar por amigos assim. Comece a orar por irmãos assim, para você encontrar mais essas pessoas. Às vezes você encontra irmãos e você não está preparado, e aqueles irmãos sugam o que você tem, e você fica de bolso vazio. Então precisa estar preparado, até mesmo para discernir e saber o que ouvir, saber como ouvir, ou saber dizer: irmão, por favor, não vamos conversar sobre esse assunto, não me faz bem, não estou sentindo algo bom de Deus. Se quiser eu oro por ti, vou orar para Deus te ajudar. Procure um pastor, procure alguém que possa te ajudar. Meus ouvidos foram ungidos, eu não posso ouvir qualquer coisa. Eu sei que você talvez não está legal. O que o Espírito Santo está usando nesses dias para encher você da sua presença, da plenitude de Deus? Aleluia. Será que é maravilhoso? Será que é bom ser cheio de Deus? Quantos já foram cheios de Deus? Quantos já foram cheios de Deus? Levante a mão. E o que está fazendo que não está se enchendo mais? Eu falei quantos já foram. Quantos estão cheios esta noite? Quantos querem sair cheios esta noite? Você crê que Ele quer te encher? Porque a palavra diz: Ele só está esperando uma ocasião, uma oportunidade, um momento apropriado. Crie esse momento, esteja atento. Ele cria conexões, Ele cria, sabe, Deus usa chaves às vezes para conectar-nos o nosso coração com o dele. Enquanto eu estou falando aqui, observe, Ele vai usar algumas chaves. Algumas palavras que eu vou liberar vão direto ao seu coração, vão despertar no seu coração um desejo pelo Senhor. Jacó estava dormindo. Não vou deitar aqui, senão vai ficar, né? Tempo ensinando. Até ia deitar para chamar a sua atenção. Mas Jacó estava dormindo, como dizia, no relento, no deserto, no relento da noite. Ele estava dormindo, cabeça recostada numa pedra. Não era um momento apropriado, humanamente falando.
Mas para Deus é Ele que cria o momento apropriado. Esteja pronto, atento. A qualquer momento o Senhor vai criar um momento apropriado para você. Aleluia. Ele vai te encher. Ele vai te encher. Porque Ele não criou você para andar vazio. Há muitas coisas talvez esvaziando você, mas Deus quer voltar a encher você novamente do seu Espírito. Porque só cheio você pode fazer, você pode viver da maneira que você foi chamado para viver. Só cheio você vai poder cumprir as suas obrigações que Deus confiou a você. Ajudar pessoas. Inclusive no teu trabalho você vai trabalhar melhor. Você vai trabalhar mais sorridente. Você vai trabalhar mais bem-humorado. Você vai trabalhar mais cheio de fé, mais alegre. Você vai trabalhar mais ungido. Só você entrando no seu setor de trabalho as coisas vão ser diferentes, porque a presença de Deus será maior na tua vida ali. Deus não muda só pessoas, Deus muda relacionamentos também. Deus muda comportamentos também. Deus muda ambientes também. Ele tem o poder de fazer isso, fazer essas mudanças. E Jacó estava dormindo ali à noite numa pedra. Mas um sonho foi suficiente para conectar Jacó com a presença de Deus. Ele acordou transformado. Ele disse: que terrível é esse lugar, porque Deus está aqui. Ele começou a adorar o Senhor. Mudou esse homem, mudou para sempre Jacó. Ele foi tão cheio de Deus naquela noite. Aleluia. Eu quero que esta noite Deus encha alguns aqui. Eu oro para que esta noite Deus encha alguns aqui. Porque pessoas cheias do Espírito Santo jamais caminharão do mesmo jeito. Eu entendo que nós estamos em dias para mudar a nossa maneira de viver. Aleluia. Por isso que Paulo está dizendo desde o 14, olha o que ele diz ali. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo iluminará. Quantos querem um despertamento nesses dias? Portanto, tenha cuidado com a maneira como vocês vivem. O que é ter cuidado? É ter zelo. Quantos cristãos já perderam o zelo, a maneira deles viver? Não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Uma pessoa insensata é uma pessoa que não pensa corretamente. Então ele está dizendo: pense qual é a vontade de Deus para a sua vida. Não reclame que as coisas estão difíceis. Não murmure, porque o teu coração murmurando, você abre porta para os demônios vir te oprimir. Quando você adora, Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Gratidão é o início de uma expressão de adoração. Quando nós agradecemos a Deus todos os dias, nós aprendemos a desenvolver um coração que louva e adora a Deus. Mas se há ausência de gratidão, você tem dificuldade de adorá-lo. Muitas vezes você pode adorar com os teus lábios, mas o teu coração não consegue adorar. Certa vez o Senhor disse: esse coração me honra, me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E muitas vezes como igreja, nós até adoramos canções, nós dizemos: eu gosto dessa canção. Eu gosto quando o César canta essa canção. Eu gosto quando o Sérgio canta aquela canção. Mas as canções não são para nós, são para Ele. E quando nós cantamos juntos e adoramos juntos com o César e o Sérgio e as irmãs e os irmãos do Ministério de Louvor, há uma expressão maior. Aleluia, a presença dele vem e Ele responde, porque Ele recebe a nossa adoração. Agora nós somos viciados em coisas que nos dão prazer. Então, Oséias 4, 10 a 12 diz: comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Israel, uma nação escolhida, uma nação ungida, abandonou o Senhor e seguiu o mesmo hábito das nações pagãs que adoravam seus deuses e fizeram deuses de madeira. Olha ao ponto que pode chegar.
A gente pode achar isso alarmante, mas se olharmos para nós e a maneira que vivemos no dia a dia, nós vamos encontrar coisas, ou Deus vai encontrar coisas, que Ele irá nos chamar a atenção e dizer: mas isso está te levando a se esvaziar de mim, e a deixar de me buscar, e a deixar de viver com uma vida cheia do meu Espírito. Porque aqui Oséias, o profeta Oséias está dizendo que assim como o vinho, a sensualidade, ela também tira a sobriedade. Ela também assume controle na vida do homem. A sensualidade não é só a lascívia, que é mais conhecida como sensualidade. Sensualidade é o prazer dos sentidos. É tudo que nos dá prazer e nos escraviza. Deus não é contra o prazer. Tudo que Ele nos criou para fazer, existe prazer envolvido. Ele deseja que nós experimentemos prazer até em meio às tribulações. Porque Tiago diz: tende por motivo de toda a alegria ao passar por várias provações. A alegria do Senhor é a nossa força. Mesmo quando somos provados, nós sentimos prazer não na provação. Como Paulo: a minha graça te basta. E ele termina dizendo: por isso sinto prazer ao passar por injúrias, fraquezas. Paulo cresceu o nível dele. Estava vivendo um outro estágio no Espírito, onde agora as fraquezas, as provas, as dores, as enfermidades não faziam mais Paulo murmurar. Mas ele podia adorar a Deus em meio às tribulações, porque havia um prazer celestial, um prazer sobrenatural, que anestesiava Paulo e não deixava a dor, não deixava os problemas roubar a sobriedade dele, fazer ele murmurar. Por isso muitos santos, quando foram decapitados, quando foram apedrejados, quando foram jogados na arena para os leões e para os animais, as outras feras destruí-los, eles morreram cantando um hino de louvor a Deus. Por isso Estevão foi apedrejado e morreu apedrejado, cantando, ou adorando, ou exaltando Deus e dizendo: olha, eu vejo os céus abertos. Por que eles conseguiram fazer isso? Porque eles estavam vivendo um outro patamar, num outro nível no Espírito. Nós estamos vivendo num nível muito baixo, na periferia da vida humana, onde a carne tem domínio, tem controle, dominam nossas emoções, nos escravizam com algumas emoções. Mas o Senhor está nos chamando para sermos livres. Assim como o vinho, nos dias atuais, a sensualidade, que é o prazer aos sentidos. Não é só a lascívia, mas tudo que nos dá prazer, coisas que a gente faz e gosta de fazer, mas que nos tira da presença de Deus, que nos rouba um tempo que a gente precisa se aplicar mais com Deus, crescer mais com Deus. E muitas dessas coisas estão nos esvaziando de Deus. Depois você já não tem mais o mesmo prazer de orar, de buscar a Deus, de estar nos cultos. Você chega nos cultos, até pegar fogo, o culto já vai acabando. A gente começa a ficar cada vez mais duro, mais insensível. Já não é qualquer coisa que... Sabe quando você ia acender fogo, que riscava uma pedra na outra, né? O isqueiro, aquele isqueiro de pedra, né? E muitos de nós já não pegamos fogo facilmente. A Bíblia parece que não tem mais tanta virtude. Você pode ler de capa a capa e poucos textos falam contigo. Pouca coisa te quebranta. Você já seleciona, não é qualquer hino que te toca, não é qualquer palavra que ministra o teu coração. Vivemos num tempo que as pessoas se tornaram muito seletivas, mas não é porque elas estão num estágio de maturidade, é porque a carne tem influência sobre elas. Elas não aceitam qualquer coisa. Mas tem outras coisas que tiram a sobriedade. O medo tira a sobriedade, a ansiedade tira a sobriedade. Não vou falar sobre isso em si. A avareza tira a sobriedade. A avareza é o amor e a preocupação com não é só com a riqueza, mas é com o dinheiro, com os bens materiais, com tudo. Deus quer nos abençoar. Deus quer cuidar de nós.
Mas se o nosso coração não estiver firme nele, nós vamos nos preocupar com o dia de amanhã, vamos nos preocupar com nossas contas, vamos nos preocupar com como vamos obter mais dinheiro, mais ganho. Vamos nos preocupar com as coisas, como está o nosso país. Não teremos escolha. Se nós não viver cheios do Espírito, nós viveremos como qualquer outro homem e mulher comum. Não conseguiremos dar nenhum testemunho de confiança em Deus, de alegria em meio às tribulações. Nos tornaremos uma igreja comum e não a igreja de Cristo, e não uma igreja livre. Por isso, naqueles dias, Paulo, mesmo da prisão, ele escreve uma carta tão cheia de revelação, tão cheia de unção. Então eu pergunto nesta noite para você: o que o diabo está usando para esvaziar a sua vida de Deus? E o que o Espírito Santo está usando para encher você da sua presença? Efésios 1:13 nos diz o seguinte: que nós somos selados. 13:14 diz: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade e o louvor da sua glória. Tiago diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Ciúme é zelo. Ele zela por nós, ele não deixa nós nos perder. Ele está sempre trabalhando para nos despertar, para nos trazer mais para perto de Deus, para usar uma pessoa. Às vezes ele usa pessoas que tu nem imagina para orar por você. Quantos conseguem agradecer a Deus? Deus tem usado pessoas que tu nem imagina para orar por ti, para abençoar a tua vida. E vou dizer mais: tu acredita que se Deus quiser, Ele dá uma visão para uma pessoa que não te conhece e talvez nunca vá te conhecer, somente na eternidade, para orar por ti? E vai mostrar você com a roupa que você está, com a face que você tem, para orar por ti. Você crê nisso? Eu creio, porque Deus já me deu esta oportunidade. Eu já orei por pessoas que eu até hoje não conheço. Ele me mostrou em visão. Eu travei batalha por estas vidas, até que o Senhor me mostrou a vitória. E muitas vezes Ele disse, quando eu estava sem ânimo para orar, e de uma hora para outra eu me reanimei, me fortaleci. E Ele disse: agradeça a mim, porque eu tenho levantado muitos para orar pela tua vida. E se fazer parte da igreja de Cristo, você não está só. Assim como Deus tem levantado pessoas para a sua vida, Ele está levantando você para a vida de outras pessoas. Mas por isso Ele precisa te encher da sua plenitude. Porque vazios, com o tanque 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, mesmo 90% não é suficiente para o que Deus quer fazer. Aleluia, seja exigente. Quantos são exigentes aqui? Levante a mão. Seja exigente nas coisas que Deus tem para você. Deus é exigente. E se você não é exigente, diga: eu quero aprender a ser exigente, Senhor. Eu quero aprender a ter selo de qualidade. Aleluia. Deus, dá-me o teu selo de qualidade a partir de hoje. Eu vou valorizar esse selo de qualidade. Eu quero ser um homem controlado pelo Espírito. Eu não vou andar por aí para ser embriagado por qualquer coisa, pela ira, pela raiva, pelo desânimo, pelo fracasso, pela derrota, pela tristeza, pela depressão, pela angústia, por opressão. Quantas vezes você recebe um ataque espiritual e é oprimido, e passa dias debaixo daquela opressão. Mas em nome de Jesus, hoje eu declaro que seja quebrada esta opressão. Seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Você não só vai atravessar barreiras que o inimigo tem colocado diante do seu caminho, mas você vai ajudar outros a caminhar na força do Senhor. Então o Espírito Santo quer selar você. Diz o 14: o Espírito é o penhor da nossa herança. O que é penhor? É garantia.
Ele veio para garantir que você vai ser selado e vai permanecer como propriedade exclusiva de Deus. Os demônios não vão ter mais acesso na tua vida. Você não vai ser escravizado mais. Aleluia. Deus vai fortalecer você. Nunca mais diga eu sou fraco. Amém? Mude o seu linguajar. Você pode até admitir as tuas fraquezas, mas reconheça que o Senhor te faz forte. Ele faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Fale por fé. Fale uma linguagem de fé. Então não diga mais eu estou cansado. Porque você, com isso, não está errado você admitir o cansaço. Mas não determine como a sua condição. Amém? Quando você diz eu estou cansado, você está admitindo a tua condição. E o justo viverá por... Então você pode dizer, hoje eu cansei, mas graças ao Senhor que me renova e me fortalece. Porque aí a tua mente já está buscando em Deus renovo. Você não deixou de reconhecer que existe uma realidade, mas ela não te domina. Ela não te controla. Hoje o inimigo fez de tudo para me irar, para me entristecer. Mas esse era quem eu era. Mas eu contudo me alegro no Senhor. Amém? Comece a mudar a tua linguagem. Hoje foi um dia que muitas coisas aconteceram de um jeito que eu não esperava. Mas graças a Deus nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aprenda a ser bíblico. Aprenda a caminhar pela fé. Proclame Deus acima das circunstâncias da tua vida. Não abra mais porta para o inimigo trabalhar de graça na sua vida. De graça porque ele não te paga nada. Ainda te rouba. Vai ver depois de um ataque do inimigo. Você fica cansado, fica no suave. Agora veja Efésios 3, 16, 21. Paulo está orando pela igreja, da prisão ele está orando pela... Olha que espírito livre, olha a grandeza desse homem. Ele diz, peço a Deus que segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Aleluia. O que você carrega no teu íntimo? Como está o teu coração? Paulo está orando para que aquela igreja, ele conhecia os métodos do Espírito Santo. Ele sabia como o Espírito Santo fortalece, potencializa, empodera. Aleluia. Você quer ser parte de uma igreja empoderada pelo Espírito? A palavra que todo mundo usa. Gostam? Não gosto muito, eu gosto mais de poder mesmo. Dunamis, força de Deus, força reatora de Deus. A força que faz com que você reaja em Deus e não mais mediante as tuas fraquezas. Paulo está dizendo, eu estou orando para que vocês, segundo a glória de Deus que é rica, segundo a riqueza da glória de Deus, vocês sejam fortalecidos com poder no íntimo de vocês, no espírito interior de vocês, diz outra tradução. Então, fortalecidos com poder mediante o seu espírito, no íntimo de cada um. Deus quer começar a te fortalecer por dentro. Então Ele quer começar a libertar você da depressão, da ansiedade, da ira, do medo, de tudo que tem te escravizado, de tudo que tem roubado a tua paz, que tem roubado a tua alegria. Por isso o Espírito Santo quer encher você. E quando Ele enche, Ele muda a natureza do teu coração primeiro. Ele muda a natureza da tua mente primeiro. Por isso nós precisamos decidir não mais entristecer o Espírito Santo. Olha Efésios 4, 29 em diante. Eu anotei do 30, mas eu vou ler desde o 29. Que diz, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas
Quantos vão medir a partir de hoje para ver se a palavra é limpa, se é suja, se é limpa, não é? Então, não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. Então seja pronto para ouvir e tardio para falar. Conforme uma pessoa está falando, você vê o que necessitaria eu dizer aqui. Por mais lenha na fogueira, ou palavras que tragam água, brandura, palavras brandas que acalme o furor. Então, diz na sequência, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Se nós não formos cheios do Espírito, nós vamos entristecê-lo. Não tem como não. Porque outras coisas, se não estamos sendo cheios do Espírito, não estamos sendo controlados pelo Espírito. Então alguma coisa está nos controlando. E o que estiver nos controlando vai nos fazer pecar. Vai nos fazer tropeçar em alguma coisa. Vai nos fazer entristecer o Espírito Santo de alguma maneira. Então 30 dizem: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Só o fato de nós não querermos ou não fazermos esforço para sermos cheios do Espírito Santo, alegra ou entristece o Espírito Santo? Se alguém quisesse te dar um presente muito precioso para essa pessoa, e você dissesse: não, obrigado, não quero, isso entristeceria ou alegraria o coração dessa pessoa? Ou ela diria: ah, que bom, eu estava orando para você não querer, porque aí eu vou usar para mim. O Espírito Santo já é cheio de Deus, não precisa para ele, mas ele veio para dar o selo de qualidade na nossa vida, para garantir que a gente não se perca, para garantir que a gente cumpra a missão de Cristo, para garantir que a gente viva uma vida de excelência em Deus. Não deixe as provas nos parar, não deixe as tribulações nos enfraquecer, para garantir que a gente não vai desistir, não vai desanimar. O Espírito Santo veio para nos fazer, aleluia, para nos fazer portadores da glória de Deus nesse mundo, para que o mundo saiba que Jesus está vivo, e Ele está em você, e Ele está com você. Eu e você não podemos fazer isso, mas Ele veio para fazer isso. Mas antes dele fazer isso, Ele quer trabalhar em nós, Ele quer nos preparar. Quando o Espírito Santo nos enche da sua plenitude, da sua presença, encher é tornar cheio, completar, preencher até o máximo. Quando você vai viajar para longe ou para uma certa quilometragem, tenho certeza que você não põe um pinguinho de gasolina no tanque do seu carro. Quando você vai viajar e o tempo começa a mudar, tenho certeza que você vai com roupa adequada. Se no mundo natural você é uma pessoa precavida, por que não receber as precauções de um Deus que nos ama? Quando buscamos a Deus ao ponto de ficarmos embriagados por sua presença, recebemos, porque é exatamente isso. Ser cheio do Espírito é como ser embriagado pela sua presença. Ele assume o controle. Só que não é um embriagar de nós ficarmos como no caso do vinho, da bebida, das drogas. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, eu vou encaminhar para o meu fechamento aqui. Quantos estragos o álcool tem causado? Só vou usar o álcool. Não vou usar as drogas, não vou usar a ansiedade, o medo, a sensualidade em si, mas tudo isso causa estrago na vida do ser humano. Eu vou usar o álcool. Quanto estrago o álcool tem causado na vida, na sociedade, no país, no mundo? Mesmo que haja leis para as pessoas não dirigir depois que elas bebem. Mas às vezes até cristãos fazem isso. Já vi. Mas cristãos bebem. Já vi. Então, aí se vê tanta coisa.
que estamos seguindo o modelo do mundo e não nos curvando a Jesus, o Senhor. Então, queridos, o álcool tem causado grandes estragos nas famílias. A pessoa que bebe perde a sobriedade e com o tempo ela vai mudando os seus hábitos. Ela vai se tornando uma pessoa mais isolada. Começa bebendo não, mas eu bebo socialmente. As pessoas têm dificuldade de admitir suas fraquezas, de reconhecer que precisam mudar. Começa bebendo socialmente. Um dia eu já bebi socialmente. Eu sei o que é isso. Não só por observar, eu já vivi. E cheguei ao ponto que eu estava perdendo o controle. Eu era solteiro, morava com a minha mãe. Ela olhava para mim, a decepção dela era tão grande. E sabe, muitos homens têm decepcionado esposas. Por que as pessoas bebem? Porque isso dá uma sensação falsa de alívio, de prazer. Eu digo falso porque isso não ajuda, não melhora a vida delas. Elas perdem o controle por algum momento. Eu lembro que eu comecei a beber e aí eu sempre era calado, em casa, em família. Eu começava a beber, daqui a pouco eu começava a rir. Eu ria até de uma piada que ainda não tinha contado. A mãe olhava para mim dizendo assim, sei o que é. Eu disse, não mãe, tá legal, tá tranquilo. Era o efeito. Se o álcool tem efeito, imagine o efeito de Deus na sua vida. Imagine o Espírito Santo assumindo o controle do teu coração e da tua vida. Só que o controle do álcool é para trazer destruição. E muita destruição tem trazido a essa sociedade. Mas o controle do Espírito é para trazer edificação. É para te mostrar um jeito de viver melhor. E é para te mostrar o que Deus vai fazer através de você. Vamos encerrar com Efésios 5, 18 até o 20. E não se embriague com vinho, pois leva à devassidão. Aqui devassidão é vida descontrolada, é desperdício, é prodigalidade, é de prodígio, de órfão. Então, uma vida descontrolada porque perdemos o controle. Não só pelo álcool, mas pela sensualidade, a pornografia. A sensualidade em relação aos prazeres de hábitos, de coisas sociais, de, às vezes, situações sociais que a gente gosta, mas que está nos tirando da presença de Deus. Ou está nos tirando de buscar mais a Deus. A gente vai perdendo o controle. E algo está assumindo o controle. Então, isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tremendo, né? 3 coisas que quando somos cheios do Espírito Santo acontecem. Nossos corações mudam. Nós somos mudados, transformados de dentro para fora. E nós começamos a viver um coração transformado. Isso quer dizer que não só o coração é transformado, mas os hábitos dessa pessoa é transformado. A maneira dela responder Deus é transformada. Quando o coração de Isaías foi ministrado pelo fogo e foi purificado do pecado, o Senhor disse, a quem enviarei? Ele disse, pode deixar comigo, eu irei. Ele estava disponível. Ele estava pronto para responder. Aí as pessoas pedem um favor na sua casa e diz, pode deixar que eu faço. Você não diz, estou cansado. Mas você não vê a oportunidade de poder servir. Servir é bom. Quantos já observaram que servir é bom? Quantos gostam de ser servidos? É bom ser servido, é ou não é? Eu também gosto. Mas sabe que aprender a servir é melhor. Por isso Jesus deu o exemplo. Mas quando a gente serve com um coração transformado, quando o nosso coração serve querendo ser servido, nós nunca serviremos com prazer, com alegria, com satisfação. Mas chegou o tempo, queridos,
que Deus vai levantar uma igreja pronta para servir, que tenha humildade para servir, que esteja disposta a caminhar 1 milha a mais. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai 2. Quantas vezes em casa, nas famílias, as pessoas vivem de mau humor, estão sempre indispostas para servir umas às outras. Corações mudam. A primeira coisa que muda é o coração de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Passamos a adorar a Deus e agradecer a Ele como um estilo de vida. Passamos a ter fome da presença de Deus, porque nada mais nos sacia como Ele, como a sua presença, porque o nosso coração começa a experimentar comida refinada, começa a experimentar momentos refinados na presença de Deus. Nosso relacionamento vertical com Deus passa a controlar a nossa vida e as nossas decisões e as nossas reações. Nosso coração muda com Deus e muda também com os outros ao nosso redor. A segunda coisa que acontece é a comunicação. Diz aqui que um coração cheio do Espírito, ele muda, mas ele passa a falar com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, ou com o coração ao Senhor. Ou seja, a comunicação dessa pessoa muda, a maneira dela falar com Deus, a maneira dela falar com os outros muda. Então, primeiro o que muda é o coração, segundo o que muda é a comunicação. Se muda a comunicação, muda a terceira coisa, os relacionamentos. Porque o que pesa os relacionamentos? É a comunicação. E o que pesa a comunicação? É o coração. Tudo que fala a boca está cheio, mas o coração alegre aformoseia até o rosto, muda a forma até do rosto. A gente vai andar sorrindo dentro de casa uns para os outros, que nem bobos. Não que nem bobos, que nem cheios do Espírito. A terceira coisa é relacionamentos mudam. A terceira coisa que muda é a sua maneira de se relacionar com as outras pessoas, com Deus e com as outras pessoas. Você vai priorizar Deus. Você não vai esperar sobrar um tempo para orar, para ler a Bíblia. Você vai dar o melhor tempo, porque você está investindo na sua vida. E esse investimento faz com que Deus invista em tudo que você está fazendo. Vai ver se não muda o teu trabalho. Vai ver se não muda você e as pessoas que convivem contigo no teu trabalho. Vai ver se você não vai faturar mais. Porque, queridos, existe uma bênção que só vem de Deus. Ele diz que devemos orar todos os dias para que Ele nos dê o pão de cada dia. Essa provisão não vem com o nosso trabalho. Essa provisão vem com a bênção de Deus. E quanto mais Deus quer te abençoar, me abençoar. A quarta e última coisa que muda é ambientes. Ambientes mudam. Porque a glória de Deus vem. Ela se manifesta em proporções, em níveis que não eram normais na vida desse cristão cheio do Espírito. A presença de Deus muda o seu coração, que por conseguinte muda a sua linguagem, e muda os seus relacionamentos, e muda o ambiente. Transforma esse lugar. Não importa a forma que foi, mas importa que Deus vem e reina sobre este lugar. É de um coração cuja natureza foi transformada pelo poder do Espírito de Deus, que nasce as mudanças e a transformação externa no comportamento de uma pessoa, no comportamento de uma família, no comportamento de uma sociedade. Ninguém resiste a uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ela não precisa nem falar em línguas. Se ela começa a orar no quarto dela e começa a ser cheia do Espírito Santo, ela vem muda para fora. Ela não demonstra de nenhuma outra maneira, mas os atos dela vão demonstrar. E a outra pessoa começa a olhar e ficar intrigada. Mas que tu não fazia isso? Quantas vezes eu briguei para você fazer, você nunca fez, agora está fazendo. O que está acontecendo? Você está mais leve, você está mais sorridente, você está mais paciencioso, você está mais sensível, você está mais. Aí, tu vê o que muda a linguagem? Aí não é está menos.
Porque às vezes a linguagem é sempre tá menos. Tu tá cada dia mais insuportável. Tu cada dia mais isso, mais aquilo, mais aquele outro. O Espírito Santo chegou. Eu vou terminar com algo que não estava na minha mente, está vindo agora. Está vindo agora, algo fresco do Espírito. Uma viúva está lidando com o seu luto. Ela e seus 2 filhos estavam para ser levados, meninos, para trabalhar, porque ela tinha uma dívida enorme. E o seu esposo tinha servido o Senhor, era um profeta, estava estudando no seminário profético. E ela chama o profeta, na sua agonia, na sua dor, ela chama o profeta e diz: teu servo, meu marido, era temente, servia a Deus. E agora olha a minha situação. E olha a palavra do profeta. O que tu tem em casa, mulher? Ela diz: tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Às vezes desprezamos o que temos em casa. Desprezamos as pessoas que nós temos em casa. Olhe para sua esposa de uma maneira diferente. Olhe para o seu marido de uma maneira diferente. Olhe para os seus filhos de uma maneira diferente. Olhe como Deus quer que você olhe. Cheios do Espírito, nós começamos a olhar e ver, aleluia, onde nós estamos. Jacó diz: que terrível é esse lugar, Deus está aqui. E ele fez um altar, começou a adorar a Deus em pleno deserto, só ele. Acho que o diabo não ficou rindo dele, ai, doidou. Não, o diabo não riu, porque sabia que Deus estava ali mesmo. Se Deus veio no deserto com Jacó, Ele vai vir sobre você. Ele vai vir sobre o teu coração, sobre a tua casa. Ele vai vir esta noite e vai tocar você. O fogo de Deus vai ministrar a sua vida, vai começar uma mudança no seu coração. Aleluia. Ele está levantando uma igreja que não vai mais se dobrar, aleluia, a não ser diante do Senhor. Quando Satanás veio para Jesus e disse: transforma essas pedras, se tu me adorar, se prostrar e me adorar, eu te darei todos esses reinos aqui. Jesus sabia que estava nas mãos dele, porque em nenhum momento ele disse: seu mentiroso. Mas ele disse: só ao Senhor adorarei, só a Ele eu me prostrarei. Quantos querem nesta noite mudar a sua maneira de pensar? Não vou mais me dobrar aos problemas, não vou mais me dobrar à ansiedade, ao medo, ou seja o que for. Eu vou me render diante do Senhor. Eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo. Eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo. Aleluia. Coloque-se de pé. E o profeta disse para a mulher: o que tu tens em casa? Ela disse: tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. E ele disse: vai, peça emprestado aos vizinhos vasilhas vazias. Não eram cheias, vazias. Deus quer corações vazios, quebrantados, prontos para ser cheios. Aleluia. Corações que se humilham, que se rendam a Ele. Ele quer encher. Muitas coisas o diabo está usando para nos esvaziar de Deus. E como que ele está usando? Tentando nos encher de tantas coisas. Encher de compromissos, encher de atividades, encher de preocupações, encher de coisas que foram importantes para você até aqui. Mas que talvez o Senhor está mudando as escalas do teu coração. A tua agenda, Ele está mudando. Porque é uma nova estação na tua vida. É uma nova fase na tua vida. E Ele te convida para entregar o controle, o domínio. E não adianta nós fazer aquela oração de crente super espiritual para responder no final da mensagem, dizer: Senhor, eu te entrego a minha vida. Isso é fácil. Eu quero ver no dia a dia aquilo que você fizer aqui, aquilo que você orar aqui, você sustentar. Há crente de palavra aqui, há homens e mulheres de palavra aqui, há jovens de palavra que sustentam sua palavra. Os compromissos você assume com Deus, você diz: não, Senhor. Como Pedro, você diz: não, ainda que todos fracassem, eu permanecerei firme. Mas então como fazer, pastor? É todos os dias você dizer: Senhor, eu assumi um compromisso, mas está afirmado naquilo que é a tua vontade para a minha vida. Na minha força eu não tenho condições de cumprir.
Eu não tenho condições de perseverar e buscar o Senhor todos os dias. Mas me ajuda na minha fraqueza. Eu quero viver essa experiência. Eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo. Me ensina a buscá-lo todos os dias. Me ensina a ler e fortalecer o meu coração na tua palavra todos os dias. Eu não quero viver a vida medíocre que eu tenho vivido. Eu não quero viver a vida dominada pela carne que eu tenho vivido. Enche-me do teu Espírito. Me lembre de orar todos os dias e pedir para me encher do teu Espírito. Pedir, dar-se-vos-á. E a mulher obedeceu. Ela pediu vasilhas emprestadas, ela trouxe e chamou o profeta. E o profeta veio e deu uma outra palavra. Agora, pega esta vasilha cheia e vai enchendo as que estão vazias. Aleluia. Quantos estão querendo ser cheios? Quantos estão querendo ser cheios? Reconhece, eu sou alguém que Deus falou ao meu coração. Através dessa palavra. Eu sou alguém que Deus está procurando. Eu sou o homem. Eu sou a mulher que Deus está procurando. Sou eu que Ele quer encher. Mas a questão não é mais se o Espírito quer encher. Aqui é enchei-vos do Espírito. É uma atitude que é voluntária, minha e sua. Então nesta noite, há uma botija de azeite aqui. E essa botija é o Espírito Santo. Ele quer encher outras. Ele já está cheio da plenitude de Deus. Mas Ele está procurando outros para encher. Aleluia, com a sua presença. Vamos orar nesta noite. Fazer 2 orações. Ore dizendo: Jesus, minha primeira oração é com o Senhor. Me perdoa por não ter priorizado o Senhor na minha vida. Eu desejo buscá-lo em primeiro lugar, como diz a sua palavra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu sei que a pessoa mais importante no reino de Deus é o Senhor, que é o Rei dos reis, que é o Senhor dos senhores. E eu quero buscar o Senhor a partir de hoje. Eu quero me render ao Senhor, porque a sua palavra diz: vinde a mim todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Confesso que eu não tenho te buscado no meu cansaço, nas minhas cargas, nas minhas dificuldades. Eu tenho deixado muitas coisas ter domínio sobre a minha vida. Mas eu quero me render ao Senhor esta noite. Quebra o domínio da carne, do mundo ao meu redor e de tudo mais que tem tentado governar a minha mente, governar o meu coração. Vem reinar sobre mim. Vem o teu reino. Faz conforme a tua vontade. Que seja aqui na terra, na minha vida, conforme é no céu. Aleluia. A segunda oração é mais curta. Diz: Espírito Santo, eis-me aqui. Eu quero que me enchas até transbordar. Eu nunca tive uma experiência de ser cheio de ti e da tua plenitude. Mas eu quero ter. Provoca sede, provoca um desejo que seja maior, mais ardente do que todos os demais desejos. Deus, ser cheio da plenitude da tua presença, para que eu possa adorá-lo, adorar ao Pai e adorar a Jesus. Todo o meu coração seja transformado, minha maneira de falar seja transformada, meus relacionamentos sejam transformados, todo o ambiente em que eu estiver seja transformado, porque onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali o Senhor está. Aonde eu pisar a planta dos meus pés, neste lugar o Senhor me dará, trazendo mudança, trazendo transformação. Aleluia. Ei, Gachu, Amá. Abra-se e receba. Abra-se e receba. Abra-se e receba. Abra-se e receba. Abra-se para Deus e receba. Não tenha reservas. Entregue as tuas reservas a Ele.
Seja cheio do Espírito Santo. Deixe Ele encher você. Enquanto adoramos, deixe Ele tocá-lo. Deixe Ele ministrá-lo. Deixe a presença de Deus, aleluia, começar a encher este vaso. Aleluia, esta vasilha que você é. Esta vasilha que você é. Não importa se você viveu vazio até aqui, cheio de tantas coisas, mas nesta noite há uma vasilha cheia aqui da presença de Deus. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. O sol nasceu, surge um novo dia. Eu canto a ti uma nova canção. Seja o que for, o que está diante de mim, eu cantarei até o anoitecer. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Grande é o seu coração, tua bondade me leva a cantar. 10.000 razões para te adorar. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. E quando enfim se findar o dia, meu tempo aqui se acabar, ainda assim minha alma seguirá cantando. Por toda eternidade eu vou cantar. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Queridos, há uma parte da segunda oração que eu não fiz, eu esqueci, e o Espírito Santo me lembrou agora. Não devemos entristecê-lo. Eu quero nessa hora orar contigo, para que você se coloque diante dele, para que, pedindo a ele que te mostre naquilo que você porventura tem entristecido ele, para que você possa acertar o seu coração com ele, para que hoje haja um renovo de Deus, e ele venha encher você de tal maneira que você nunca foi completado ou enchido
por Deus da maneira que Ele quer encher você. Então ore nesse momento. Diga: Espírito Santo, me mostra aonde eu tenho te entristecido na minha caminhada até aqui, e não tenha me arrependido ainda. Eu quero me arrepender nesta noite. Quero acertar o meu coração contigo, para que tu me dê um coração quebrantado, arrependido, um coração manso, um coração que agrade o Senhor. Aleluia, aleluia. Deixa Ele mostrar neste momento. Deixa Ele tocar o teu coração com fogo nesta hora. Venha, Espírito Santo, com fogo. Ministra nossas vidas nesse lugar. Ministra corações nesse lugar. Toca-nos mais. Toca-nos mais, Senhor. Toca-nos mais profundamente. Aonde coisas têm disputado lugar. Aonde coisas têm disputado, rivalizado com o teu domínio, com o teu governo, com a tua presença em nossa mente, em nosso coração. A ansiedade, a depressão, o medo, o controle por pessoas, o controle por coisas. Nos ajuda a entregar tudo a Ti. Nos ajuda a nos entregarmos a Ti. Entregar as nossas preocupações dos dias que virão. O Senhor diz para não nos preocuparmos com o dia de amanhã. Talvez hajam corações aqui que já estão preocupados com a segunda-feira, a terça, a quarta, pelas coisas que tem pela frente. Mas nós precisamos reconhecer o quão dependente nós somos de Ti. Se o Senhor não agir, se o Senhor não fizer, o que podemos fazer? Somente andar preocupados. Quebra o jugo da carne, quebra o jugo do pecado, quebra o jugo de qualquer maldição de espírito familiar, Senhor, sobre vidas aqui. Quebra o jugo da ansiedade, em nome de Jesus. De algum outro vício, em nome de Jesus, da pornografia, Senhor, do álcool. Quebra, quebra, quebra. Ministra o teu poder agora. Quebra agora, em nome de Jesus. Toca agora, Senhor. Liberta agora coração, mente. Liberta o corpo, seja do cigarro, da nicotina, da ansiedade, do estresse, Senhor. Em nome de Jesus, da ira. Vai libertando agora, Espírito Santo. Vai libertando agora mais do teu poder, mais do teu fogo, mais da tua presença. Liberta-nos de nós mesmos. Às vezes estamos tão decepcionados conosco, por erros que fizemos, coisas que cometemos, por não conseguirmos orar, por não conseguirmos jejuar, por não conseguirmos, Senhor, amar o Senhor mais. Oh Deus, às vezes admiramos tantas pessoas, mas não conseguimos ser gratos pelo testemunho do Senhor em nossas vidas. Liberta-nos de nós mesmos, nos ensina a perdoar a nós mesmos pelas nossas frustrações e pelos nossos fracassos. Agora, Espírito Santo, começa a encher vaso por vaso as vasilhas que estão vazias. Vem enchendo com a tua presença, vem enchendo com o teu poder, vem enchendo com a unção do teu Espírito, vem revestindo de poder, vem revestindo o nosso ser interior de poder. Reveste o nosso coração, reveste o coração de filhos e filhas aqui, Senhor. Unção, aleluia, que cobre, unção que envolve, unção que, Senhor, sela agora, Senhor. Traz o selo de qualidade. Quebra esse selo de escravidão, quebra esse selo de opressão. Traz o selo do teu Espírito. Traz o selo da tua presença agora. Aleluia. Aleluia. Toca-nos. Mais. Toca-nos. O selo da tua presença. Vai selando aqui corações, mentes. Vai selando, Senhor, a vida de irmãos e irmãs, a vida de jovens e crianças. Que a partir de hoje nós sejamos protegidos pela presença do Senhor na nossa vida. Nós sejamos incendiados pelo um novo fervor, uma nova devoção pelo Senhor. Aleluia.
Aleluia, glória ao Santo de Deus. Começa a liberar chaves aqui que vão despertar corações para a tua presença nesta semana. Chaves que o Senhor vai usar, palavras que o Senhor vai usar, louvores e cânticos e hinos que o Senhor vai usar, pessoas que o Senhor vai usar, palavras proféticas que o Senhor vai usar. Talvez vai despertar algumas que estão adormecidas. Porque a tua palavra diz: desperta tu que dormes e levanta de entre os mortos. A quem o Senhor está chamando para se levantar nesta noite na presença dEle, receba e seja ungido para se levantar em Deus e para caminhar com Deus num entendimento de fé, no entendimento do Espírito. O Espírito Santo abre a tua mente, abre o teu coração, para que você receba revelações da palavra de Deus, revelações do próprio Deus, revelações em sonho, não mais pesadelos, revelações em visões, não mais a percepção de demônios, mas a percepção da presença do Senhor, a percepção do quanto Deus está contigo. Ele toma pela tua mão direita e Ele te conduz para caminhar por Ele, com Ele, por um caminho seguro. O Senhor te abençoe, o Senhor te fortaleça, o Senhor te unja e receba dele o selo dele, através do fogo do Espírito Santo. Que Ele cele o teu coração, que Ele cele a tua mente, que Ele cele o teu ser, o teu espírito. E você, a partir de hoje, possa dizer: eu pertenço ao Senhor. E como essa canção tão preciosa, Deus usou muitas vezes essa canção, nem sabia que alguém tinha traduzido ela, mas houve meses na época da pandemia que Deus usou esta canção. Minha alma canta ao Senhor. E eu ouvia ela em inglês e ela me ministrava de uma forma tão forte. Meu espírito se alegrava. Eu senti um desejo de louvar a Deus. Foi durante 2020, acho que 2021, acho que desde 2019 Deus usou muito esta canção. Deus vai usar canções que tragam a revelação dEle ao seu coração e desperte você. Que Deus te abençoe. E esta semana será uma semana de batalha e de vitória. De batalha e de vitória. Não há vitória sem batalha. Você pensa que a carne vai deixar por barato? Você pensa que o mundo ao teu redor vai simplesmente ser transformado? Não, queridos. Mesmo que você saísse daqui cheio do Espírito Santo, Ele começou a te encher. Mas eu arrisco dizer que poucas pessoas foram cheias, talvez ninguém foi cheio aqui. Porque às vezes é visível, muda até a atmosfera quando alguém é cheio. Eu não me engano no que prego e no que creio e no que eu busco. Talvez nem eu esteja plenamente cheio. Não estou. Afirmo que não estou. Porque eu estou buscando isso. Mas o Senhor me deu essa palavra para ministrar e repartir contigo aquilo que eu já estou buscando. Porque Deus está nivelando a igreja, nivelando pelo desejo. Porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Então Ele está colocando os desejos dEle no nosso coração. Então, queridos, Deus está nivelando a sua vida. Ele está colocando em ordem a sua mente e o seu coração. E esta semana será uma semana de batalha, mas será uma semana de vitória. Batalha por quê? Porque você terá que romper barreiras. Você terá que continuar buscando. A primeira coisa que a carne vai vir é tentar te levar à vida comum, a vida que você estava acostumado. Você mesmo vai ser tentado, mas o Espírito Santo vai te levantar para cima. Ele vai te lembrar, Ele vai te fortalecer. Ele vai te usar fortemente esta semana para romper barreiras. Creia no Senhor, creia nos seus profetas e prosperareis. Amém. Nesta noite eu vim como profeta e trouxe uma palavra. Ela está trazendo nivelamento para a tua vida. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Seu nome adoro.